Viver Bem, esse é o nosso quadro que vai ao ar toda terça-feira aqui no TJ Goiás. A gente sempre traz uma discussão interessante, com dicas, e hoje a gente vai falar de uma síndrome. Veja bem, burnout é uma síndrome que você conhece, daquela exaustão extrema relacionada ao trabalho, já conhecida pela Organização Mundial da Saúde. E quando a pessoa vive um estado constante de estresse sem atingir esse momento de colapso, está sendo chamado de burn-on. Bom, esse é o assunto que a gente vai falar hoje. O que isso significa? Quais são os riscos para a nossa saúde? A nossa convidada para esse bate-papo é a psicóloga Marilene Martins. Tudo bem, Marilene? Seja bem-vinda. Obrigada, Jodevar. É um prazer enorme estar aqui com vocês, para discutir um tema tão importante, tão relevante, dadas as questões relacionadas à saúde do trabalhador. Tá. Bom, o burnout é aquele momento em que ele não quer saber mais nada, já está cansado, já virou um problema sério. Agora, essa fase, como é que ela se caracteriza na vida das pessoas? Excelente a sua observação, que a gente precisa entender que o burnout ele é resultante de uma exaustão extrema e de um estresse mal gerenciado no contexto de trabalho. E nesse sentido, quando você tem essas fases, esse estágio, a pessoa ela já começa com um processo de adoecimento. Então, tem sinais e sintomas que ela precisa observar. E um dos mais relevantes é observar a condição de estar trabalhando extremamente, jornada extenuante de trabalho, limitação em relação ao descanso, pouco tempo para a família e para o lazer. E principalmente um foco obsessivo, na maioria das vezes, centrado exclusivamente no trabalho. Aquela sensação que a pessoa tem que ela não consegue desligar do trabalho. Ela está sempre focada, vai dormir pensando em trabalho, acorda pensando em trabalho, está sempre motivada a trabalhar mais. Ela não quer parar. Não quer parar. E muitas pessoas entendem assim, eu amo o meu trabalho, eu gosto do que eu faço, é minha vida, principalmente as atividades relacionadas ao cuidar, à saúde, à educação. Então, é importante a pessoa entender o seguinte, que ela gosta de trabalhar, mas existe um limite e esse limite ela precisa reconhecer e respeitar para que não chegue ao nível de exaustão extrema e de adoecimento, como no caso do burnout. Nessa fase, por exemplo, a pessoa talvez ela não quer nem aceitar que isso exista. E a família? De que forma ela pode ajudar? Tem um aspecto cognitivo muito importante, que a pessoa ela está focada nos interesses dela com relação ao trabalho e a família pode alertar, principalmente a nível de jornada. A tendência é que a pessoa geralmente ela tem ali um nível mais deprimido, ela se esquiva das questões familiares porque ela está muito voltada para o trabalho. Talvez o mais importante é a família entender, alertar de uma forma compreensiva também, porque na maioria das vezes o que acontece é que o familiar ele cobra, ele pressiona, ele critica e essa abordagem nem sempre ela é assertiva porque a pessoa já está envolvida dentro de uma pressão no contexto de trabalho do qual ela precisa de apoio e de orientação para buscar ajuda e se perceber nesse lugar que ela está, que é de extrapolando os seus limites da normalidade. E qual é a saída então? Tem uma questão muito importante que nós, indivíduos, nós não fomos educados para prestar atenção nas questões da saúde mental e da saúde emocional. Nós vimos de um conceito de saúde voltada exclusivamente para a saúde física. Sim. E dos últimos tempos para cá, principalmente com a pandemia, esse assunto ele tomou uma proporção, tem as questões da judicialização, da legalização, que vai muito ao nosso, eu diria assim, ao nosso favor para a gente que cuida e que está alertando. Um ponto importante é a pessoa entender quais são os limites, o que é saúde de um modo geral. Não existe saúde sem saúde mental, esse é um ponto mais importante. Você pode ter a saúde física cuidada, mas se você não tem uma saúde mental preservada, você não tem prazer, não tem disposição e tudo que você constrói resulta em absolutamente nada. Então, um ponto é entender que existe aqui os pilares da nossa vida que precisa ser preservado. Tem que ter tempo de descanso, tem que ter tempo para a família, tem que ter tempo para dedicar às questões, inclusive cuidar da espiritualidade de um modo geral. Então, o limiar é quando você está suprimindo esses campos da sua vida e entrando no nível de dedicação extrema e exclusiva ao trabalho. Nós somos eu diria assim, nossa educação é para essa, Tudo que relacionado à prosperidade está relacionado à profissão, ao conhecimento e nós não somos educados para ter esse olhar mais cuidadoso para a nossa saúde emocional. Isso pode gerar um quadro depressivo? Na maioria das vezes, sim, porque haja vista que se você tem aqui os pilares relacionados à saúde de um modo geral. Então, eu preciso cuidar da alimentação,
cuidar do corpo, cuidar do sono, cuidar dos relacionamentos. Quando você vai suprimindo, não tem tempo para almoçar, não tem tempo para dormir bem, você não cuida da saúde, para almoçar, para jantar, alimentação de um modo geral, você não cuida do que realmente importa, obviamente o que está te causando prazer vai te causar um rebaixamento dos aspectos positivos, que a gente fala que é dos afetos positivos relacionados à atividade, e geralmente levar à depressão. A síndrome, geralmente, quando a gente fala do burnout, burn-on, quando você está antes, a pessoa já vem com um quadro deprimido associado na grande maioria das vezes. E se ela não cuidar dessa fase, ela vai chegar aonde? Tem uma questão muito importante que vai chegar ao nível de paralisação. E aí o tratamento ele é multidisciplinar, com afastamento do trabalho, sempre, principalmente o burnout, porque o tratamento ele não é pontual, ele é contínuo, ele é longo, porque a pessoa chega no nível de sofrimento depois que ela já tem um estágio, um tempo de vida de sofrimento muito grande. Então, é importante pensar que se a pessoa não cuida, se as empresas não têm esse olhar, mas acima de tudo o indivíduo, a pessoa, não tem essa compreensão e não busca esse esclarecimento da saúde de um modo geral, fazemos check-up da saúde. Por que não fazer um check-up emocional? Por que não buscar um profissional para entender o que realmente às vezes começa a disfuncionar? E nesse sentido, tem que buscar ajuda profissional, tem que fazer esse exercício de se perceber e se escutar, porque ninguém fica triste do dia para a noite ou perde a motivação com relação à vida se não tiver alguma coisa ou alguma condição relacionada a esse nível de sofrimento. Obrigado pelas suas explicações. Nós conversamos com a Marilene Martins, psicóloga. Uma boa tarde para você. Muito obrigada, estou à disposição, é um prazer estar aqui com vocês também.